Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Vou falar sobre o que é a verdade. É, né, eu vou falar tanto do meu ponto de vista quanto na própria filosofia em si. Antes de dar meu ponto de vista, eu acho importante citar o seguinte: a verdade, né, derivada do grego, a verdade derivada do latim e a verdade derivada do hebraico. A verdade derivada do grego seria, no caso, a aletheia, que significa o não oculto, o não escondido, o não simulado. O verdadeiro é o que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito. A verdade é a manifestação daquilo que é ou existe tal como é. O verdadeiro é o evidente ou o plenamente visível para a razão. No caso do latim, seria veritas, né? Grego, aletheia, latim, veritas. E é aquilo que pode ser demonstrado com precisão, referindo-se ao rigor e à exatidão assim. Assim, a verdade depende da veracidade, da memória e dos detalhes. E tem a tradução, né, do hebraico, que é emuná. No caso, é a verdade como uma forma de fidelidade e como uma forma de confiança. E é necessário, né, fidelidade e confiança para se impor algo como verdade. Já é um pouco mais complicado de explicar, então deixa aí para vocês pesquisarem. Agora, dando meu ponto de vista, eu tenho um ponto de vista muito embasado na verdade de Nietzsche. Algumas coisas eu discordo de Nietzsche, algumas coisas eu concordo e discordo. Mas o meu pensamento mesmo é embasado em uma parte da filosofia do pensamento de Nietzsche. De Nietzsche, mas também posso citar outros, como Epicuro, como David Hume, e muitos outros, mas principalmente esses: Epicuro, David Hume e Nietzsche. No caso, para mim, a verdade ela é possível, né, através da experiência. Porém, eu tenho tem até um conceito que eu fiquei sabendo dele hoje. Eu não sabia que existia um nome para isso. É o idealismo, até lembrei agora, idealismo transcendental. Ou seja, é a verdade como junção tanto do empirismo quanto do racionalismo. Então eu tenho a verdade como uma relação das duas correntes filosóficas, principalmente por parte da experiência. Né? E daí eu concordo com Nietzsche, né? No final, depois eu vou falar um pouco sobre a filosofia dele também, né? Mas eu concordo com Nietzsche na questão de que não existe verdade absoluta, ou seja, de que as verdades podem mudar e que você pode sim encontrar a verdade, mas que elas podem mudar, ou seja, elas não são absolutas. E eu concordo com Nietzsche na ideia de que as verdades elas são ponto de vistas. E, enfim,
A diferença é que Nietzsche ele acaba negando muito a questão da verdade, e eu já não nego tanto. Eu apenas tenho um pensamento um pouco parecido com o dele. Assim, a gente, ainda no meu ponto de vista, eu vejo o seguinte, que a verdade hoje em dia, eu sempre, para ser mais exato, ela, 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 sempre, ela é e ela sempre foi, né, uma problematização, um problema, um motivo de, às vezes, até muita discussão dentro de diversos grupos sociais. O que acontece? A verdade, ela impõe, como eu disse até em um vídeo que é filosofia, né? A verdade, ela impõe sofrimento, a verdade, ela impõe dor, muitas das vezes. E por isso, ela se torna algo negativo ao ver de muitas pessoas, mesmo ela sendo uma virtude. Eu concordo nessa parte, que a verdade ela é uma virtude, que ela, ou seja, virtudes são o quê? São coisas boas. Então, a verdade ela é algo bom, ela é algo que te afasta da ignorância, ela é algo que te afasta do dogmatismo, da, da enfim, das mentiras mesmo, que muitas das vezes a gente aceita só porque as pessoas falaram, né? Então, a verdade ela faz a gente investigar sempre as coisas antes de aceitar. A verdade é um conjunto de conhecimentos que nos levam a outras verdades. Enfim, agora partindo para a questão dos filósofos, né? Porque o que eu falei é embasado em vários filósofos, é o meu pensamento embasado em vários filósofos. Agora partindo para o pensamento direto deles mesmo, eu vou começar aqui com... Acho que eu vou começar com o resumo aqui que eu fiz. Depois eu termino falando da Maria Helena Chauí. No caso, são 4 filósofos: Kant, Schopenhauer, Karl Marx, Hegel e Nietzsche. Eu deixo Nietzsche no final por ser mais extenso. Kant, né, define a verdade como a concordância de um conhecimento com um objeto. Schopenhauer define a verdade como a vontade. Nietzsche, aí Karl Marx e Hegel, eles pensam a verdade como a relação do sujeito com o objeto, a capacidade do sujeito de conhecer, de interagir com o objeto. E Nietzsche não acredita em verdades absolutas, né? Para ele, as verdades são ilusões, das quais se esqueceu que o são. São metáforas que se tornaram gastos, né? e sem força sensível. A verdade, para Nietzsche, é um ponto de vista. E aí eu finalizo com... Eu poderia finalizar falando sobre as correntes filosóficas, racionalismo, empirismo, a minha, que no caso é o idealismo transcendental, relativismo, enfim. Porém, isso demanda muito mais tempo, muito mais... E às vezes até deixa de ser tão útil, deixa de ser tão relevante, até porque isso você encontra facilmente em outros vídeos, você encontra facilmente com uma pesquisa rápida no Google, entendeu? Então o que eu estou passando para vocês são questões mais relevantes, do meu ponto de vista, ao meu ver, são questões mais relevantes que você não encontra com tanta facilidade. Mas, claro, dependendo, se vocês quiserem, eu faço sim, com todo prazer, eu faço sim um vídeo só sobre as correntes filosóficas da verdade. Mas agora terminando com a Maria Helena Chauí. Deixei para o final até por ser um pouco extenso.
Perdi aqui. Eu fiz várias marcações aqui, mas vou passar só o que é realmente relevante. No caso, eu marquei aqui coisas que foi mais para estudar mesmo, mas vou resumir. Afirmar que a verdade é um valor significa que o verdadeiro confere às coisas, aos seres humanos, ao mundo e ao mundo um sentido que não teriam se fossem considerados indiferentes à verdade e à falsidade. O desejo da verdade aparece muito cedo nos seres humanos e se manifesta como o desejo de confiar nas coisas e nas pessoas, isto é, de acreditar que as coisas são exatamente tais como as percebemos, e que o que as pessoas nos dizem é digno de confiança e crédito. Tanto na criança, seja nos jovens ou nos adultos, a busca da verdade está sempre ligada a uma decepção, a uma desilusão, a uma dúvida, a uma perplexidade, a uma insegurança, ou então a um espanto ou uma admiração diante de algo novo e insólito. O que é a verdade? Verdade é a conformidade entre o nosso pensamento e o nosso juízo, e as coisas pensadas ou formuladas. Qual a condição para o conhecimento verdadeiro? A evidência, isto é, a visão intelectual da essência de um ser. Para formular um juízo verdadeiro, precisamos, portanto, primeiro conhecer a essência. E a conhecemos ou por intuição, ou por dedução, ou por indução. Assim, por exemplo, nas sociedades antigas, baseadas no trabalho escravo, a ideia de verdade como utilidade e eficácia prática não poderia ser valorizada, pois a busca da verdade era considerada a realização superior do espírito humano, portanto desligada do trabalho e das técnicas, e tomada como um valor do conhecimento enquanto pura contemplação da realidade, isto é, como teoria. Então é isso, assim, eu finalizei com, né, com as minhas anotações dos filósofos e com a leitura do pensamento da Marilena Chauí sobre a verdade. Já falei sobre Nietzsche, no caso, né, nas coisas que eu concordo e nas coisas que eu discordo dele, né? Já dei o meu ponto de vista e então finalizo aqui dando uma breve explicação sobre a Marilena Chauí, né? No caso, o que acontece? A Marilena Chauí, ela esclarece o seguinte, que a gente vive numa sociedade de muita informação, de vamos dizer assim, hoje em dia existe muita ciência, muita propaganda, existe mídia, existe livrarias, existe bibliotecas, existe um espaço, né, muito grande para a informação, um espaço global muito grande em relação à informação. Então, a gente passa a acreditar por causa dessa questão que a gente tem a verdade na mão, que a gente pode pegar a verdade facilmente, e não é bem assim, né? E a Marilena Chauí, ela deixa bem claro que justamente por ter tanta facilidade de informação que a verdade ela se torna mais e mais e mais difícil e cada vez mais distante, mais complicada, né? E até mesmo menos, como ela diz em alguns parágrafos, menos desejado, né? Porque se torna mais difícil desejar a verdade em um mundo em que a informação, a mídia, a informação, né, ela manipula cada vez mais
os nossos pensamentos, as nossas conclusões a respeito do que é verdade, né? Então, o que acontece? O livro da Maria Helena Chauí, ele é um convite, né, para você realmente refletir essas questões, você realmente encontrar os seus próprias definições na filosofia, né, e para que você consiga, no fim das contas, encontrar o seu próprio pensamento do que é a verdade. Enfim, é isso, pessoal. Agradeço os que acompanharam até aqui. Eu espero que tenha conseguido passar um bom entendimento para vocês a respeito desse conteúdo, dessa questão. Se você concorda ou discorda com alguma coisa aí, ou tem uma crítica ou uma sugestão, deixa aí nos comentários, vai ser muito bom. E é isso, pessoal. Agradeço mesmo vocês terem acompanhado aqui. Compartilhe esse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho aí. E é isso, pessoal. Valeu.